É isso. Oi, pronto. Bom, eu me chamo Daniel, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Daniel. Atualmente eu coordeno esse grupo de oração, sou servo da renovação. Quero que você e eu, assim, nessa noite, entendam muito que aquilo que a gente vem orar aqui, irmãos, aquela pessoa que você traz no seu coração, Deus está ouvindo você. Você crê nisso? Você veio aqui orar pela sua família, você veio aqui orar por você, pelas suas dificuldades, sim ou não? E Deus está te ouvindo. Então eu quero já começar assim, louvando a Deus, porque Ele está nos ouvindo, né? Porque Ele vem ao encontro do necessitado. Amado, me diga uma coisa: quando você está doente, o que você faz? Você está doente, está ruim, quebrou o pé, você está muito ruim, o que você faz? Você procura o quê? Um médico? Você vai no pronto-socorro? No hospital, sim ou não? Pronto. E por que quando a gente está doente da alma, do espírito, com o coração machucado, quem que a gente procura? Deveria ser, né? Mas é sempre que a gente procura? Às vezes a gente não procura Ele, não é verdade? Então, o tema dessa noite é muito propício. Ele vai dizer assim: o meu coração venho a ti render. Diga isso comigo: o meu coração venho a ti, Jesus, render. Observe esse tema aqui profundo. O coração, nosso coração precisa estar rendido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto para vocês: é sempre que a gente consegue entregar plenamente nosso coração? É todas as vezes? Vocês perceberam que no momento de condução o Tiago foi exortando várias vezes: entrega, ora pela sua necessidade. Ele vai repetindo, não é assim? Tem que ser assim, tem que ser assim, porque muitas vezes, se não for assim, a gente não abre o nosso coração. Se não for assim, alguém pegando na nossa mão e nos levando, a gente não ora, irmão. A gente tem dificuldade de abrir o nosso coração ao Senhor. Mas louvado seja Deus, que eu tenho certeza que você apresentou todas as suas intenções, sim ou não? Muito bem. Então eu te convido agora a você pegar a sua palavra. Quem trouxe a palavra, pegue a palavra aí, por favor. Nós vamos refletir, a pregação hoje é em cima do Evangelho de Mateus. Então nós vamos em Mateus, capítulo 10. Amados, é interessante porque aqui no Evangelho de Mateus, ele vai falar... ele vai relatar o que lá em Lucas 12 também o Senhor vai dizer. Mas é interessante que em Lucas 12 ele vai começar com uma exortação diferente. O capítulo, ele vai dizer: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha que interessante. Então Jesus ele vai nos dizer aqui em Mateus 32 o seguinte: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar, aquele que não falar de mim, aquele que não me testemunhar, aquele que esconder o meu nome, aquele que tiver vergonha, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Você entende isso? Você entendeu que essa mensagem é para mim e para você nessa noite? Amados, quem aqui é batizado, levanta a mão. Todo mundo, louvado seja Deus. A missão primária do batizado é anunciar o Senhor. Vocês sabem disso? Isso é dever. Quem está dizendo não é o Daniel, não, é a igreja. Então todos que somos, todos os batizados, todos nós somos batizados, nós temos por missão, por princípio, por dever, anunciar o nome do Senhor. Então quer dizer que só pode anunciar aqui na frente, Daniel? Não. O Senhor nos convida a anunciar o nome dEle, a proclamar o nome dEle, a dar testemunho da ação dEle em todos os lugares. No nosso trabalho, na escola, com os vizinhos, não é verdade? Então o Senhor vai nos dando várias oportunidades para a gente anunciar, certo? E aí, é interessante porque nesse mesmo capítulo, o Senhor ele vai dizer lá no versículo 35, ele vai dizer assim, olha a dureza: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Olha que pesado, né? Como assim? Jesus não veio trazer a paz? Que arrumação é essa, Daniel? A gente vai já entender o contexto. Mas pegue essa versículo 34, 35. Porque vim colocar, observe, o homem contra o pai, a filha contra sua mãe,
a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Amado, alguém tem problema com sogra aí? Com nora? Alguém tem problema assim às vezes com filho? Não? Aí eu vou perguntar de forma diferente. Quem já começou a falar de Deus sem vergonha nenhuma? Levanta a mão. Quem não tem vergonha mais de falar de Deus? Não tem mais vergonha, fala mesmo. Pronto. Você já percebeu que às vezes quando você fala de Deus, você às vezes é recriminado? Você às vezes é deixado de lado? É isso que o Senhor veio falar. Então, Jesus está dizendo aqui para os apóstolos, ele acaba de enviar os apóstolos, e ele diz: vai e anuncia, não leva nada, não leva túnica, não leva nada, vai apenas confiando na minha providência. E ele vai dizendo essas realidades para preparar os discípulos de que eles vão encontrar essas dificuldades. E ele hoje vem me dizer, e vem dizer para cada um de nós, que quando a gente se converte, amados, não é todo mundo que vai nos compreender. E ele vai dizer que muitas vezes é na própria casa, e os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Muitas vezes é na sua própria casa que você encontra resistência, meu irmão. Eu já fui, levanta a mão aí, Emanuela, aquela que está lá atrás é minha esposa, ó. Olha lá, que a miudinha lá, é aquela lá, a responsável pela minha conversão. E eu já fui muito duro com ela, eu já disse a ela coisas terríveis. Eu não sou carola, o que eu vou fazer em igreja? Não é assim? Era daí para pior, né? Então, mas eu comecei a entender que o compromisso que a gente tem como batizado é anunciar, é servir o Senhor, é não ter vergonha dele. Então, aos poucos, a minha conversão consistiu em eu ir largando o homem velho, reclamão, chato, que ficava atrapalhando o servir da digníssima. Eu falei: não, eu vou estar junto desse negócio aí, entendeu? Eu falei, e aí comecei a servir, louvado seja Deus, graças ao exemplo dela, que mesmo diante de tantas situações, ela silenciava, ela dizia só assim: ó, o meu sonho é caminhar um dia com você na igreja. Ela não falava para esvizinhar, ela não falava para machucar, ela era verdadeira. Isso me converteu, isso me constrangia, tá? E aí a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim também não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Que pesado, sim ou não? Que duro. Então quer dizer que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim? Quem ama mais o filho ou a filha do que a mim não é digno de mim? Olha o que Cristo está nos dizendo. E aí eu volto a Lucas: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós, irmãos, não é que a gente não tem que amar os nossos, a gente tem que amar os nossos, mas amar a Ele sobre todas as coisas. O melhor do nosso coração, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa disposição, a maior parte do nosso tempo a gente dedica a Ele. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena, se não me engano esse é o nome, e ela diz assim: cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. Olha que santa, que dia propício para a gente partilhar essa verdade, né? Que a gente deve então cuidar das coisas de Deus, para que Ele mesmo cuide das nossas. Eu quero mesmo é que Deus cuide da minha família, porque eu já constatei que eu sou imperfeito, que eu sou falho, que muitas vezes eu sou reclamão, eu sou duro. Então, ninguém melhor para cuidar da minha família do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou por acaso eu haveria de me achar melhor do que Jesus Cristo? Alguém aqui é melhor que Jesus Cristo, amado? Não tem ninguém melhor do que Ele para cuidar da sua casa, da sua família. Não é verdade? Só que aí existe um segundo ponto dessa reflexão. Tem como a gente testemunhar Jesus, falar dele, dizer: olha, Jesus agiu na minha vida, dar um testemunho profundo, sem a gente ter intimidade com Ele? É possível isso, por acaso? Não é.
E por providência divina, hoje o Tiago começou a condução assim: é preciso ter intimidade com Jesus. E para a gente ter intimidade com Jesus, a gente precisa se abandonar nele. Amados, o que você entende por abandonar? Diga para mim rapidinho. Abandonar, o que você entende por abandonar em Jesus? Se entregar, confiar, deixar ele agir. O que mais que você entende? Sou carente, povo, fala comigo, não deixa eu falando só não. Dá mais uma resposta aí, vai, que eu continuo. Abandonar é quando você se entrega. Os abandonados são aqueles que estão largados, que já não tem mais apego a si, já entregou tudo. E é por isso que Jesus diz: esperar e confiar. Jesus diz que quando estamos fracos é que estamos fortes. Você já ouviu isso na palavra? Porque quando a gente está fraco, irmão, a gente desiste. Ele fala assim: eu desisto. Aí ele diz assim: ah, bom, agora eu posso fazer o certo na sua vida. Você entende? Então muitas vezes o abandonar, meu irmão, minha irmã, é a gente deixar de ser controlador da nossa vida. É dizer: Senhor Jesus, controla a minha vida. Senhor Jesus, controla o meu matrimônio. Senhor Jesus, controla a minha relação com os meus filhos. Senhor Jesus, controla a perseguição que eu estou sofrendo lá no trabalho. Aleluia. Diga aleluia se você já foi perseguido no trabalho. Aleluia. Porque a perseguição vai dizer o Senhor que ninguém é melhor do que Cristo. Alguém aqui é melhor que Cristo? Ninguém é melhor que o seu mestre, vai dizer o Senhor no mesmo Evangelho de São Mateus. Então, amados, se ele foi perseguido, se ele foi humilhado, nós também seremos. Mas a gente tem que alegrar o coração quando essa perseguição acontece, naquele momento que nós estamos falando de Deus, naquele momento em que nós estamos pelejando para ser fiel, naquele momento em que nós estamos testemunhando o santo nome dele. E se nós somos perseguidos, aleluia, louvado seja Deus, porque isso é motivo de nossa alegria, porque aí consiste a nossa cruz, e na cruz nós encontramos repouso. O aprisco do Senhor está na cruz. A presença dele poderosamente na nossa vida está quando nós somos fracos. Amém? Então eu quero assim, amado, te convidar a nessa noite refletir sobre o que você tem amarrado no seu coração. O que você ainda tem apego no seu coração? Enquanto você vai refletindo, eu quero partilhar algumas visões que nós tivemos no núcleo. Preste bem atenção. O Senhor nos deu uma visão de que Ele derrama uma unção sobre cada um de nós. Tome posse eu tomo posse, Senhor, dessa unção. Ele nos deu uma visão de que um pequeno riacho, cada pequeno riacho, ele vai encontrar o oceano em algum momento. E a noção que ele nos dá é que cada um de nós somos pequenos córregos e riachos, pequenos córregos da graça de Deus. Você entende isso? E nós vamos encontrar o oceano. Percebe? Agora o rio, ele no percurso, ele não vai encontrar assim dificuldade, barreira, não vai fazer curva, não é assim? Mas ele vai encontrar o oceano. Não importa se a sua vida, meu irmão, está dando volta, não importa que curva a sua vida esteja fazendo, você vai encontrar o oceano da graça e da misericórdia de Deus. O Senhor também nos colocava uma visão de um coração grande acomodando vários corações pequenos. E olha aqui isso se cumprindo hoje. O coração grande, meus irmãos, é o coração de Jesus Cristo. Ele é grande, né? Bem grandão, né? Capaz de acomodar cada um de nós. Então, você veio aqui hoje e colocou o seu coração no coração de Jesus. Você derramou o seu coração simbolicamente no coração de Jesus. E já já a gente vai fazer isso em oração. Continuar, né? Porque já começamos. Então, você e eu precisamos, meus irmãos, entender uma outra visão que veio. Quem já ouviu falar de Abraão aqui? Levanta a mão. Ele tinha um filho. Como é que era o nome do filho?
Isaac. O que ele fez com o filho? Quase Quase deu-lhe uma machadada no filho. Mas é interessante a gente entender que o filho não era qualquer coisa. Era uma resposta de Deus na vida dele. Você entende isso? Ele não podia ter filho, não podia. Aí o que Deus fez? O filho que deu, cobrou. Você vai oferecer um sacrifício. Suba o monte, monta o altar, prepara a oferta e oferece Isaac, teu filho. E ele fugiu ou ele fez isso que Deus mandou? Foi obediente. Acho que o microfone cansou de mim, eu vou na voz mesmo. Quem está aí atrás está me ouvindo, né? Sim? Então vamos no gogó. Pode despreocupar, meu profeta, fica tranquilo. Amados, então ele foi obediente. Eu acho que a palavra-chave é que minha Santinha Hebe colocou: obediência. E assim também cada um de nós nessa noite é convidado a entregar a Deus, a apresentar a Deus aquilo que para a gente tem mais valor. Eu te convido, meu irmão, fecha os teus olhos assim um segundo. Um segundo. O que na tua vida tem mais valor para você? Meu irmão, possa ser que seja o teu matrimônio, possa ser que seja o teu filho, possa ser que seja uma posse, um bem, a tua casa, possa ser. O que é grande em termos de importância para você? Eu quero que você reflita sobre isso. Agora eu quero também que você reflita, amado, na seguinte verdade: esse apego que nós temos a tantas coisas, isso nos prende, isso nos impede de prosseguir, porque a gente não dá passos na nossa vida espiritual, porque o tempo inteiro a gente está olhando para trás. E a palavra ela vai dizer: aquela que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Você quer ser digno de Jesus? Responda isso, sim ou não? Sim, eu quero ser digno de ti, Jesus. Diga para Jesus: me ajuda a desapegar, Jesus. Me ajuda, Jesus, a desapegar dos meus medos. Diga isso para Ele. Enquanto eu orava para essa pregação, o Senhor me colocava que tantas pessoas não conseguem prosperar no cumprimento do seu dever, porque tem medo de falar do nome dEle. Amado, se você tem medo de testemunhar o que Jesus tem feito na tua vida, apresenta para Ele agora esse medo. Fala: Jesus, tira esse medo de mim. Fala: Jesus, tira esse medo da minha alma. Jesus, derruba essa muralha do medo nos meus pensamentos. Diga isso aí. O Senhor também colocava no meu coração que muitos não conseguem caminhar por feridas. Tantas vezes você se afastou da igreja, meu irmão, minha irmã, porque você foi magoado em alguma caminhada pastoral, e aí você disse: nem eu quero a distância disso. E aí sobre esse argumento você se afastou. E você que tem dons maravilhosos, você está entendendo que é com você que Jesus está falando? Você se afastou, mas Jesus vem nesse momento te curar, né? Diga: Jesus, eu quero ser curada. Eu quero ser curada dessa mazela. Diga para Jesus. Deixa Jesus curar, meu irmão. E o Senhor também colocava no meu coração que muitos não estão perseverando adequadamente por uma questão de mágoa. Minha irmã, meu irmão, teu coração está machucado, está magoado, está ferido, está desapontado. Irmão, saiba que uma constância na nossa vida tem que ser o perdão. Jesus Cristo vem nos ensinar que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Essa multiplicação simboliza o infinito. Assim eu e você devemos perdoar ao infinito. Então diga para Jesus nesse momento: Jesus, eu quero perdoar essa pessoa que eu estou guardando a mágoa dela. Diga para Ele.
Fala: Jesus, em teu santo nome, Senhor, eu perdoo essa pessoa nessa noite, Senhor. Diga isso para Jesus Cristo. E fala: Jesus, vem curar essa machucadura que ficou no meu coração. Por fim, o Senhor também me colocava o quanto você tem culpado Deus, questionado Deus, porque as coisas não saíram do jeito que você imaginava, porque as coisas não saíram como você desejava, porque as coisas não estão saindo do jeito que você queria, e você tem culpado Deus, meu irmão. Então, nesse momento de olhos fechados, olhando para a face de Cristo, diga: Jesus, perdão por te culpar. Perdão, Jesus, por ser impaciente. Perdão, Jesus, por não saber esperar os teus tempos. Perdão, Senhor, por não saber carregar a minha cruz. Perdão, Senhor. Perdão pela inquietude. Perdão por te culpar. Perdão por essa arrogância de te culpar, meu Senhor. E eu peço assim, amado, que você nesse instante diga assim: Senhor, eu quero ser pequeno. Eu quero ter uma alma pequena. Eu quero ter uma alma de criança, desapegada, livre. Por isso, vem Espírito Santo. Fica de pé, meu irmão. Vamos rezar nessa intenção.